Olá, nesse vídeo eu vou resolver as questões da atividade de porcentagens. Na questão 2, o enunciado pede para a gente escrever os percentuais correspondentes explicando as estratégias adotadas. Tem mais de uma forma de resolver essas questões, eu vou mostrar duas, mas você pode até ter pensado em outra, tá? Não tem problema. O importante é que você consiga chegar na resposta correta e consiga descrever qual foi a estratégia que você utilizou. Na letra A situação é a seguinte: 8 em cada 10 jogadores treinam cobranças de pênaltis. Qual é o percentual de jogadores que treinam cobranças de pênaltis? Então, o que a gente tem nessa situação? A gente tem que 8 a cada 10 jogadores fazem cobrança de pênalti. 8 décimos é uma fração que a gente pode multiplicar o numerador e o denominador por 10 e obter uma fração equivalente, que é 80 centavos. Por que isso é útil? Porque como a gente tem que escrever na forma de porcentagem, e a gente viu na sala de aula que uma porcentagem é uma fração com denominador 100, por essa estratégia, a gente já consegue facilmente perceber que a porcentagem dos jogadores que fazem as cobranças de pênaltis é 80%, porque é 80 sobre 100. Ou, outra forma também começa com a ideia da fração, né? Então, tem 8 a cada 10 jogadores que fazem cobrança de pênaltis. Se você fizer a divisão do numerador para o denominador, para chegar na forma decimal, você vai obter 0,8, né? 0,8 é a mesma coisa que 0,80. E 0,80 é a mesma coisa que 80%, porque se você pegar 80 e dividir por 100, você vai chegar em 0,8 ou 0,80. Já na letra B, a situação é: Matheus acerta 5 em cada 8 arremessos na cesta de basquete. Qual é o percentual de acertos de Matheus? Aqui, a gente segue a mesma lógica da letra A. A gente faz a fração inicialmente, então 5 acertos a cada 8 arremessos. Se eu fizer a divisão de 5 por 8, eu obtenho como resultado 0,625. 0,625 está na forma decimal. Se eu transformar isso na forma de fração, é 625 sobre 1.000. Essa quantidade de zeros que tem aqui é a quantidade de casas decimais do número decimal. 625 por 1.000 não é uma fração já direto para eu corresponder para a porcentagem, né? Porque a porcentagem tem que ter denominador 100. Então, se eu dividir o numerador e o denominador dessa fração por 10, eu vou chegar que 625 dividido por 10 é 62,5 e 1.000 dividido por 10 é 100. E aí sim eu tenho uma fração que corresponde à porcentagem, né? 62,5 sobre 100 é a mesma coisa que 62,5%. Terceira questão. Em um município, cerca de 15% da população de 50 mil habitantes já tomou a vacina contra a gripe. Na letra A. Qual é o percentual de pessoas que ainda não tomou a vacina contra a gripe nesse município? Então, a gente tem um raciocínio da seguinte forma: 100% é o total de pessoas, né? 15% é a quantidade de pessoas vacinadas. Então, 100% menos 15% sobra 85% da população que não foi vacinada. Letra B. Quantas pessoas já foram vacinadas? Então, a gente precisa calcular, nesse caso, 15% de 50 mil, né? Porque foi 15% da população que já tomou a vacina. E a gente viu na sala de aula que calcular uma porcentagem de um valor, basta que a gente faça a multiplicação dessa porcentagem pelo valor total. O resultado que a gente vai ganhar é o valor correspondente à porcentagem. Então, 15% de 5.000, a gente escreve o 15% como 15 sobre 100 na forma fracionária e multiplica por 50 mil. Para fazer essa multiplicação, a gente vai utilizar aquela regra que a gente viu da multiplicação de frações. Basta a gente fazer a multiplicação dos numeradores, ou seja, o número que está no lugar do A vezes o número que está no lugar do C, que no nosso caso é o 15 e o 50 mil, e dividir pela multiplicação dos denominadores, que é o número que está no lugar do B vezes o número que está no lugar do D, que no nosso caso é 100 vezes 1. Então, vai ficar 15 vezes 50 mil, que dá 15 vezes 50 mil, e 100 vezes 1, que dá 100. Por que eu não resolvi a multiplicação aqui?
Aquilo que a gente viu na sala de aula, né? Quando a gente perceber que tem bastante zeros no número, vale a pena a gente não fazer a multiplicação direta para poder cancelar. Nesse caso aqui, ó, a gente pode cancelar um zero daqui, com um zero daqui, e um daqui com outro daqui. E aí, ao invés de fazer 15 vezes 50 mil, a gente pode fazer apenas 15 vezes 500, né? Que está aqui. E 15 vezes 500 dá 7.500. Então, ou seja, 15% de 50 mil é 7.500. Isso significa que nessa cidade de 50 mil habitantes, a gente tem apenas 7.500 pessoas vacinadas até o momento. Letra C. Quantas que ainda não foram vacinadas? Então, vamos lá. Se 50 mil é o total de pessoas que vivem nessa cidade, já foram vacinados 7.500, então a gente faz a subtração, né? E aí a gente descobre que 42.500 pessoas ainda não foram vacinadas. Questão 4. Responda as questões. Ao multiplicar um número por 0,09, que percentual obtemos desse número? 0,09 é a mesma coisa que 9 sobre 100. Né? Eu tenho um zero para cada algarismo decimal que tem na forma do decimal exato. 9 sobre 100, como a gente viu, é uma porcentagem que é 9%. Questão B. Para obter 15% de determinado valor, devemos multiplicar esse valor por qual número? Ora, 15% a gente pode escrever na forma fracionária, que é 15 centésimos. Então, eu posso multiplicar o valor por 15 sobre 100, como a gente fez no exercício anterior, ou ainda eu posso utilizar a forma decimal desse número, 15 sobre 100 é 0,15. Se eu multiplicar o número por 0,15, eu também vou obter 15% dele. A questão C. Ao multiplicar um número por 0,25, que percentual desse número está sendo calculado? 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100, e 25 sobre 100 é 25%. Então, se a gente multiplicar um número por 0,25, a gente está calculando 25% desse número. E a letra D, para obter 23% de determinado valor, devemos multiplicá-lo por qual número? Vamos lá, 23% é a mesma coisa que 23 sobre 100, então eu posso multiplicar por 23 centésimos. Ou ainda, posso colocar na forma decimal, que é 0,23. Questão 5. Tânia aplicou R$3.000 em um investimento financeiro. No final de um ano, ela obteve 4,5% de rendimento. Responda. Letra A. Qual é o valor correspondente ao percentual de rendimento que ela obteve? Então, a informação que a gente tem é que a gente vai ter o rendimento dela em um ano foi de 4,5%. Então, para calcular a questão A, a gente vai ter que ver quanto é 4,5% de 3.000. E isso a gente pode fazer da seguinte forma. Ó. 4,5% é 4,5 sobre 100 vezes 3.000. A gente multiplica a porcentagem pelo valor total. 4,5 vezes 3.000 sobre 100, a gente está utilizando aqui aquela regra de multiplicar frações, onde a gente multiplica os numeradores e os denominadores. Vale aqui aquela história de cancelar o zero para facilitar o cálculo. Ó. Eu posso cancelar um zero do numerador por um zero do denominador. Então, ao invés de fazer 4,5 vezes 3.000, dá para fazer agora apenas 4,5 vezes 30. E 4,5 vezes 30 dá R$135. Então, o percentual de rendimento que ela obteve em um ano foi de R$135. Letra B. Quanto Tânia tem no total após um ano de investimento? Então, depois de um ano de investimento, o que aconteceu com o dinheiro que ela tinha colocado no banco? Ela tinha depositado R$3.000, que era o investimento, passou um ano, teve R$135 de rendimento. Então, o total é a soma desses dois valores, o que ela investiu e o quanto rendeu. Então, ela tem no total R$3.135. Aproveite agora que você viu a resolução de todas as questões. Confira no seu caderno como que você resolveu cada questão. Veja se é possível fazer uma
alguma melhoria na sua resolução. Se teve alguma questão que você errou, corrija, tá? E se você ainda ficou com dúvidas, eu recomendo que você faça novamente a leitura do texto que eu entreguei junto com a atividade para o Tempo Casa. E lá no texto também dê uma olhadinha no vídeo do YouTube que eu deixei indicado para estudo, que é um vídeo que fala sobre porcentagens. Bons estudos e até mais. Tchau!